Minha nora debochou na igreja. Essa velha é peso. Ela não sabia do favor que eu pedi. Eu nunca vou esquecer o silêncio que caiu naquela igreja. Era domingo de manhã, dia 12 de novembro. A igreja batista do bairro Paineiras, em Juiz de Fora, estava lotada. O ventilador de teto chiava naquele barulho conhecido. O cheiro de madeira velha misturado com perfume barato subia das cadeiras. O irmão Josias tinha acabado de cantar Porque Ele Vive, e todo mundo ainda estava com a mão no peito, emocionado. Eu estava sentada na terceira fileira, do lado direito, onde sempre sentei nos últimos 15 anos. Meu filho Marcos estava ao meu lado. A Jéssica, minha nora, estava na ponta do banco, mexendo no celular. Foi quando o pastor Renato pediu pra gente se abraçar. Aquele momento de paz, sabe? De comunhão. Eu me virei pro Marcos e abri os braços. Ele me abraçou, mas foi rápido. Frio. Quando me virei pra Jéssica, ela nem olhou pra mim. Continuou mexendo no telefone. E então ela falou. Não gritou, mas falou alto o suficiente para quem estava perto ouvir. Essa velha é peso, eu não aguento mais. O banco rangeu quando eu sentei de volta. Senti a irmã Conceição me olhando. A dona Marlene virou a cabeça. O ventilador continuava chiando, mas o ar não chegava mais até mim. Meu rosto queimava. Minhas mãos tremiam em cima da Bíblia. Marcos não falou nada. Jéssica guardou o celular na bolsa. Cruzou os braços e ficou olhando para o púlpito como se nada tivesse acontecido. Eu fechei os olhos e respirei fundo. E pensei, ela não sabe que naquele dia eu já tinha pedido um favor. Se você já foi humilhada pela família e sabe o que é sentir vergonha no meio de todo mundo, comenta aqui embaixo, eu mereço respeito. Vamos mostrar que a gente não tá sozinha. Meu nome é Dalva. Dalva Regina dos Santos. Tenho 68 anos. Nasci em Leopoldina, interior de Minas, numa casa de 3 cômodos com chão de cimento queimado. Meu pai era ferroviário. Minha mãe costurava pra fora. A gente não passava fome, mas luxo nunca conheci. Aos 19 anos, casei com o Reinaldo. Ele era bonito, trabalhador, mas bebia. Nos finais de semana, o homem que me levava na praça virava outra pessoa. Agressivo, frio. Eu aguentei 12 anos. Tive 2 filhos, o Marcos e a Gabriela. Quando me separei em 1987, eu não tinha nada, nem profissão. Fui trabalhar como auxiliar de limpeza no Hospital São Vicente. Turnos de 12 horas. Fim de semana, feriado, Natal. Eu trabalhava. Criei meus filhos sozinha. O Reinaldo sumiu. Mandava R$ 50 de vez em quando lembrava. Eu não deixei faltar nada. Escola, roupa limpa, comida na mesa. A Gabriela fez técnico em enfermagem e foi morar em São Paulo. O Marcos fez curso de eletricista e arrumou trabalho numa empresa de manutenção. Eu me aposentei em 2019. Depois de 32 anos no hospital, eu tinha direito ao descanso. Comprei uma casinha simples no Paineiras, com o dinheiro da indenização. 2 quartos, sala, cozinha, quintal pequeno. Nada de luxo. Mas era meu. Foi a primeira coisa que eu tive na vida que era só minha. O Marcos conheceu a Jéssica em 2017. Ela trabalhava como recepcionista numa clínica de estética no centro. Cabelo alisado, unhas feitas, sempre bem vestida, bonita. Sabia falar, sabia seduzir. Eu tentei gostar dela, juro que tentei. No começo ela era simpática comigo. Me chamava de sogra querida. Trazia bolo quando vinha me visitar, me dava bom dia no WhatsApp. Mas depois que casaram, em 2019, tudo mudou. Ela começou a controlar o Marcos. Controlava onde ele ia, com quem falava, quanto gastava. Ela criou uma conta bancária conjunta e passou a administrar o dinheiro dos dois. Ele não podia comprar nada sem avisar. E comigo, ela começou a criar distância. Quando eu ligava pro Marcos, ela atendia. Ele tá ocupado, Dalva. Depois ele te liga. Mas ele nunca ligava. Quando eu ia visitar, ela abria a porta com cara de quem tinha sido incomodada. Oi, Dalva. Não sabia que você vinha. A casa tá uma bagunça. E ficava me vigiando. Não me deixava ajudar em nada. Não me oferecia nem um café. Marcos ficava quieto. Sempre quieto.
eu comecei a me sentir intrusa na vida do meu próprio filho. Em 2021, o Marcos perdeu o emprego. Ficou 4 meses desempregado. A Jéssica teve que sustentar a casa sozinha e ela não perdoou. Fazia questão de jogar na cara dele, na frente de todo mundo. Eu que tô pagando tudo aqui, hein? Água, luz, comida, tudo. Foi nessa época que ela começou a falar que eles precisavam economizar. E o primeiro corte fui eu. Um dia ela ligou pra mim. Dalva, a gente não vai poder te ajudar mais com as compras não, tá? A situação tá apertada aqui. Eu nem sabia que eles me ajudavam. Às vezes o Marcos levava uma sacolinha de pão, leite, essas coisas. Mas nunca foi ajuda de verdade. Eu sempre me virei sozinha. Mas ela fez questão de ligar pra dizer isso. Pra me colocar no meu lugar. Em 2022, eu tive um problema de saúde. Pressão alta, diabetes descompensada. Passei 3 dias internada. Eu liguei pro Marcos. Ele veio me ver no hospital. Ficou meia hora e foi embora. A Jéssica não apareceu. Quando eu saí do hospital, voltei sozinha pra casa. De ônibus, com a sacola de remédios na mão e a pressão ainda alta. Ninguém me ligou pra saber se eu tinha chegado bem. Foi a primeira vez que eu chorei de solidão. Mas eu continuei firme. Voltei pra igreja, voltei pro grupo de oração das irmãs, voltei a cuidar do meu quintal, das minhas plantas, da minha rotina. Eu tinha uma amiga, a Neuza. Ela era viúva, morava perto de mim. A gente tomava café junto todo sábado de manhã. Foi ela quem me falou. Dalva, cuidado com essa menina. Ela tá te afastando do seu filho. Eu já vi isso acontecer. Eu não quis acreditar. Mas a Neuza tinha razão. Em março de 2023, aconteceu o primeiro grande conflito. Eu fiz 67 anos. A Gabriela ligou de São Paulo para me dar parabéns. Mandou um pix de R$ 100 e disse que não podia vir porque estava de plantão. O Marcos não ligou. Às 5 da tarde eu liguei pra ele. A Jéssica atendeu. Oi, Dalva. Oi, Jéssica. O Marcos tá? Tá, mas a gente tá saindo agora. Ah, eu só queria falar com ele. Só um minutinho. Silêncio. É seu aniversário, né? É. Ah, é mesmo. Parabéns, Dalva. E desligou. O Marcos não me ligou naquele dia. Nem no dia seguinte. Eu chorei sozinha, sentada na cozinha, olhando para o bolo que eu mesma tinha feito. Alguns dias depois, o Marcos apareceu na minha casa, sem avisar. Ele parecia cansado. Entrou, sentou na mesa da cozinha, ficou quieto. Eu fiz café. Sentei do outro lado. Mãe, desculpa, eu esqueci do seu aniversário. Eu respirei fundo. Não esqueceu, Marcos. Você foi avisado e não quis ligar. Ele baixou a cabeça. A Jéssica disse que você não ligava mais para essas coisas, que você era independente agora. Eu senti o peito apertar. Marcos, desde quando ser independente significa que eu não quero um feliz aniversário do meu filho? Ele não respondeu. Eu segurei a mão dele em cima da mesa. Filho, o que está acontecendo com você? Ele me olhou. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Mãe, eu não sei. Eu só quero paz. E ele saiu. A conversa acabou. Essa casa não está à venda e nunca vai estar. Eles foram embora. Mas eu sabia que aquilo não ia ficar assim. Nas semanas seguintes, a Jéssica começou uma campanha. Ela começou a espalhar na igreja que eu estava difícil, que eu estava teimosa, que eu não aceitava a ajuda da família. Ela falava para as irmãs, para o pessoal do grupo de oração, até para o pastor.
Um dia o pastor Renato me chamou no gabinete dele depois do culto. Irmã Dalva, eu recebi algumas preocupações sobre a senhora. Eu franzi a testa. Que tipo de preocupações? Sobre sua saúde, sobre como a senhora está lidando sozinha, se a senhora não precisaria de ajuda. Eu entendi na hora. Pastor, quem disse isso? Ele hesitou. A Jéssica, ela está preocupada com a senhora. Eu respirei fundo. Pastor Renato, eu tenho 68 anos, não tenho 90. Eu cuido da minha casa, pago minhas contas, vou no médico, tomo meus remédios. Eu não preciso de tutela. Ele me olhou com pena. Eu entendo, irmã, mas às vezes a gente não percebe quando precisa de ajuda. Eu saí daquele gabinete com raiva e com medo, porque eu percebi. Ela estava tentando me desacreditar, me colocar como incapaz. E então chegou aquele domingo, 12 de novembro. Eu cheguei na igreja cedo, sentei no meu lugar de sempre. O Marcos e a Jéssica chegaram depois. O culto começou. Música, oração, testemunhos. Mas eu sentia a tensão no ar. A Jéssica estava diferente, inquieta, mexendo no celular, suspirando alto. Quando chegou o momento da paz, ela soltou aquela frase. Essa velha é peso. Eu não aguento mais. E naquele momento, eu soube. Eu soube que ela queria me destruir. Não só me tirar da casa, não só me afastar do Marcos. Ela queria me humilhar, me quebrar, me fazer desistir. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha me preparado. 3 dias antes daquele domingo, eu tinha feito uma visita. Fui até o escritório da doutora Simone Moreira, advogada da Defensoria Pública que atendia casos de idosos. Ela fazia parte da igreja também, mas de outra congregação. A irmã Neuza tinha me indicado. Eu contei tudo para a doutora Simone. A pressão, as ameaças veladas, a tentativa de me fazer vender a casa, a campanha de difamação. Ela me ouviu com atenção. E então ela disse: Dalva, o que você está descrevendo é violência patrimonial e psicológica contra idoso. Isso é crime. Lei 10.741, Estatuto do Idoso. Eu não sabia. Ela continuou. Você tem direito à proteção. Eu vou te orientar. E se precisar, a gente vai pedir medida protetiva. Ela me pediu para anotar tudo. Datas, frases, testemunhas. Me orientou a gravar conversas, se possível. E me disse: se a situação piorar, você me liga, a qualquer hora. Eu saí daquele escritório com uma coisa que eu não tinha há meses: esperança. E no domingo, quando a Jéssica me humilhou na frente de todos, eu respirei fundo e pensei: eu não vou cair, não dessa vez. Se essa parte da história te apertou o peito, se você já sentiu que estava sozinha, mesmo cercada de gente, comenta aqui embaixo: chega de humilhação. A gente precisa se apoiar. Depois daquele culto, eu voltei para casa sozinha. Sentei na cozinha. Peguei o caderno onde eu tinha começado a anotar tudo, como a doutora Simone tinha pedido. E escrevi: 12 de novembro, Igreja Batista Paineiras. Jéssica me chamou de velha e disse que eu sou peso, na frente de várias pessoas. O Marcos não me defendeu. Fechei o caderno. Bebi um copo d'água e decidi: não ia mais ficar quieta. Na segunda-feira, a Jéssica ligou para mim. Voz doce, fingida. Oi, Dalva, tudo bem? Eu não respondi. Olha, sobre ontem eu estava nervosa. Desculpa se eu falei alguma coisa que te magoou. Ela não pediu desculpa pelo que tinha feito. Pediu desculpa se eu tinha me magoado. Eu respirei fundo. Jéssica, eu não aceito ser tratada assim. Nunca mais. Silêncio do outro lado. Nossa, Dalva, você tá muito sensível. Foi só um comentário. Não foi só um comentário, e você sabe disso. Ela riu, uma risada curta, seca. Tá bom, Dalva. Se você quer drama, beleza, mas não vem depois reclamar que tá sozinha. E desligou. Minha mão tremia quando abaixei o telefone, mas eu não chorei. Naquela mesma semana, a Jéssica intensificou a campanha. Ela começou a postar no Facebook dela frases indiretas, mas todo mundo sabia para quem era.
Tem gente que não aceita ajuda e depois fica reclamando que a família abandonou. Cuidar de idoso é missão, mas quando o idoso é ingrato, complica. Família não é obrigação, é escolha. As curtidas vinham, os comentários também. Gente que nem me conhecia, concordando com ela. Eu vi aquilo e senti raiva, mas também senti pena. Pena dela, porque ela não sabia que cada postagem daquelas era mais uma prova contra ela. Eu tirei print de tudo e mandei para a doutora Simone. Na quarta-feira, o Marcos apareceu na minha casa, sozinho. Ele bateu na porta. Eu abri. Ele estava com olheiras fundas. Mãe, a gente precisa conversar. Eu deixei ele entrar. Sentamos na mesa da cozinha, de novo. Ele ficou um tempo em silêncio. Depois falou: Mãe, a Jéssica tá dizendo que você tá espalhando mentira sobre ela na igreja. Eu senti o sangue subir. Mentira? Que mentira, Marcos? Que ela te maltrata, que ela quer te tirar da sua casa, que ela te humilha? Eu olhei bem no fundo dos olhos dele. E não é verdade? Ele desviou o olhar. Mãe, a Jéssica não é perfeita, mas ela não é essa pessoa ruim que você tá pintando. Marcos, eu segurei na mão dele. Filho, eu te criei sozinha. Eu trabalhei 12 horas por dia para você não passar fome. Eu nunca te abandonei, nunca. E agora você tá aqui, defendendo uma mulher que me chamou de velha e peso na frente de todo mundo? Ele puxou a mão. Mãe, eu não posso ficar escolhendo lado. Você já escolheu, Marcos. Ele me olhou e eu vi nos olhos dele culpa. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu soube, naquele momento, que eu tinha perdido meu filho. Pelo menos por enquanto. Naquele dia eu entendi. Eu estava sozinha, mesmo cercada de gente. Na sexta-feira aconteceu o pior. Eu estava em casa, organizando as compras do mês, quando a campainha tocou. Abri a porta. Era a Jéssica, e uma mulher que eu nunca tinha visto. Oi, Dalva, essa aqui é a Kátia. Ela é assistente social. Meu coração disparou. Assistente social? A tal Kátia sorriu. Um sorriso profissional. Olá, dona Dalva. Eu recebi uma denúncia de que a senhora pode estar em situação de vulnerabilidade. Eu vim fazer uma visita de avaliação. Eu olhei para Jéssica. Ela estava com os braços cruzados, cara de quem tinha acabado de ganhar um jogo. Eu entendi tudo. Ela tinha denunciado para assistente social, dizendo que eu estava vulnerável. Porque se eles concluíssem que eu não tinha condições de morar sozinha, eles poderiam sugerir que eu fosse morar com a família, ou seja, com ela. E aí, ela teria controle sobre mim, sobre minha casa, sobre minha aposentadoria. Eu respirei fundo e disse: Pode entrar. A Kátia entrou, olhou a casa, fez perguntas. A senhora mora sozinha? Sim. Tem alguém que ajuda nas tarefas? Eu mesma faço tudo. A senhora toma medicação? Tomo. Para pressão e para diabetes. Controlado. A senhora tem alguma dificuldade de locomoção? De memória? Não. Ela anotava tudo. A Jéssica ficou ali, assistindo, como se fosse uma fiscalização. Depois de 20 minutos, a Kátia fechou a prancheta. Obrigada, dona Dalva. Vou fazer o relatório e retorno com a avaliação. Elas saíram. E eu sentei no sofá, tremendo. Porque eu sabia, aquele relatório podia mudar minha vida. Naquela noite, eu liguei para a doutora Simone. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Dalva, o que ela fez é gravíssimo. Denúncia falsa, coerção, abuso psicológico. A gente precisa agir, agora. Ela me pediu para ir no escritório dela no dia seguinte. E foi lá que tudo começou a virar. No sábado de manhã, eu estava sentada na frente da doutora Simone. Ela tinha uma pasta aberta na mesa. Dalva, eu conversei com o Ministério Público. A gente vai pedir uma medida protetiva contra sua nora. E eu também vou entrar em contato com a assistente social que fez a visita, para esclarecer o contexto. Ela pegou um papel. E tem mais uma coisa. Eu fiz uma ligação ontem, pro pastor Renato. Eu arregalo os olhos.
A senhora falou com o pastor? Falei. Expliquei a situação. Mostrei as postagens, os relatos, as tentativas de coerção. Ele ficou chocado e disse que vai conversar com a Jéssica. Eu senti um alívio enorme, mas também senti medo. Doutora, e se isso piorar tudo? Ela me olhou com firmeza. Dalva, às vezes a gente precisa causar o terremoto para construir em cima de chão firme. No domingo seguinte, eu voltei para a igreja. Cheguei cedo. Sentei no meu lugar de sempre. Dessa vez, sozinha. O Marcos e a Jéssica chegaram alguns minutos depois. Ela me viu e franziu a testa. O culto começou, mas no meio da pregação, o pastor Renato parou. Ele olhou para a congregação e disse: Irmãos, antes de continuar, eu preciso falar sobre uma coisa, sobre família, sobre respeito, sobre como a gente trata nossos pais e nossos idosos. A igreja ficou em silêncio. Ele continuou: a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. E honrar não é só da casa e comida, é da dignidade, é dar respeito, é não humilhar, é não usar a fragilidade de alguém para se aproveitar. Eu vi a Jéssica ficar tensa. O pastor não citou nomes, mas todo mundo sabia para quem ele estava falando. Se alguém aqui está tratando mal um idoso, seja ele da sua família ou não, saiba que isso é pecado e é crime. A gente não pode ser conivente com isso. A Jéssica levantou, pegou a bolsa. Vamos, Marcos. Ele hesitou. Jéssica, eu disse vamos. Ele levantou e os dois saíram. A igreja toda viu. E eu fiquei. Depois do culto, várias irmãs vieram falar comigo. Irmã Dalva, a gente não sabia. Desculpa, irmã, a gente não percebeu o que estava acontecendo. A Neuza me abraçou forte. Eu te falei, Dalva, mas agora você tá vendo. Você não tá sozinha. Pela primeira vez em meses, eu chorei. Mas não de tristeza, de alívio. Na segunda-feira, a doutora Simone me ligou. Dalva, a medida protetiva foi deferida. A Jéssica e o Marcos estão proibidos de entrar em contato com você ou de tentar coagi-la de qualquer forma. Se eles violarem, é prisão. Eu respirei fundo. E a assistente social? Ela revisou o relatório. Você foi avaliada como plenamente capaz. Não há vulnerabilidade. A denúncia foi arquivada. Eu desabei no choro. Nos dias seguintes, eu recebi mensagens do Marcos. Mãe, me desculpa. Eu errei. Eu fui covarde. Eu não respondi. Não ainda. Porque perdão eu podia dar. Mas confiança eu precisava reconstruir. E isso levaria tempo. Naquele dia, eu não ganhei discussão. Eu recuperei minha dignidade. Hoje, 2 meses depois, eu continuo morando na minha casa. A casa que eu comprei com meu suor, com meu trabalho. O Marcos me ligou algumas vezes. A gente tem conversado. Devagar. Ele se separou da Jéssica. Eu não sei se vou conseguir ter a relação de antes com ele. Talvez não. Mas eu aprendi uma coisa. Eu não preciso da aprovação de ninguém para viver com dignidade. Eu criei meu filho. Dei tudo de mim. E isso ninguém tira. Mas eu também aprendi que amor de mãe não pode ser sinônimo de capacho. A gente precisa colocar limites. A gente precisa dizer não. A gente precisa se proteger. Porque a gente também merece respeito. Se tem uma coisa que eu quero deixar pra você que tá me ouvindo é isso. Não importa quantos anos você tem. Não importa se você é mãe, avó, tia, sogra. Você merece a dignidade. E se alguém na sua família tá te humilhando, tá te coagindo, tá tentando tirar o que é seu, você não tá sozinha. Procure ajuda. Procure a Defensoria Pública. Procure o Ministério Público. Procure uma advogada, uma assistente social, um conselho do idoso, porque existe lei, existe proteção, existe gente disposta a te ajudar. Você não precisa aguentar tudo calada. Eu podia ter me calado naquele domingo, podia ter abaixado a cabeça, podia ter acreditado que eu realmente era peso. Mas eu pedi um favor, pedi ajuda, e isso mudou tudo. Porque pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Eu perdi a ilusão de que meu filho ia me defender sempre.
mas eu encontrei a mulher que eu precisava ser. Firme, de pé e em paz. Se essa história te deu força, se você também escolheu sua paz, comenta aqui embaixo: eu escolho minha paz. Vamos ocupar esse espaço com mulheres que não abaixam mais a cabeça. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha, porque tem muita mulher sofrendo em silêncio. E a gente precisa mostrar que existe saída. Fica com Deus. E lembra, você não é peso. Você é fortaleza.